Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa vamos conversar com o Dr. Vasco Silva, diretor pedagógico do Colégio Claré, em Vila Nova de Gaia. Um colégio que está a implementar um novo projeto educativo, onde se pretende a centralidade, um ensino assente na centralidade da pessoa humana, e também numa formação sólida, não só pelo desenvolvimento de competências científicas, mas se calhar ainda mais também um foco nas competências sociais e humanas. Dr. Vasco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Aliás, na verdade, nós é que somos os convidados aqui, por nos receber aqui na vossa casa. Eu vou começar um bocadinho pelo início, e há bocadinho, antes de começarmos, também falámos sobre isso, que é voltar ali aqui ao lado, ao Colégio dos Carvalhos, que é, vocês ali tinham um ensino financiado, ou conviviam um ensino financiado e um ensino dito privado. Ao fazerem esta separação, pretendiam também libertar-se de uma série de constrangimentos, pelo que percebi, assim e ganhar mais autonomia para definir e para trabalhar o vosso projeto educativo? Bom dia, bem-vindos de novo ao Colégio Claré. Obviamente que é para nós um prazer muito grande receber-vos. Okay, obrigado. Gostaria só de fazer uma pequena correção. Sim. Eu sou Presidente do Conselho de Administração, não sou Diretor Pedagógico, ainda que o Conselho de Administração do Colégio Claré esteja sempre muito próximo e a trabalhar sempre muito ligado à equipa pedagógica que coordena todo o projeto pedagógico do Colégio, mas efetivamente o Diretor Pedagógico, o Dr. Vítor Pacheco, é que faz esta coordenação pedagógica mais de terreno. Sim. Indo à sua questão, obviamente que o Colégio Claré nasce da necessidade de um foco maior na aposta pedagógica. O projeto de renovação pedagógica que foi iniciado é anterior à própria criação do Colégio Claré, inicia-se ainda quando o Colégio Carvalhos era um só, e, portanto, já tentavam implementar isso no próprio colégio. Houve já um trabalho prévio de um projeto de renovação pedagógica liderado pelo Dr. Vítor Pacheco, que é atualmente o diretor pedagógico, na altura não era, mas neste momento é o diretor pedagógico, com uma equipa de coordenadores e que desenvolveram um projeto de renovação pedagógica que foi a gênese ou a base para aquilo que viria a ser o projeto educativo do Colégio Claré. Esse trabalho foi muito importante, prévio, e o trabalho foi feito, nasce exatamente da necessidade de um foco maior na aposta pedagógica do Colégio, desta parte privada do Colégio, mas essencialmente uma aposta que era urgente, não tanto por todos esses constrangimentos que existiam, obviamente que condicionam também a forma de gerir e de administrar instituições, mas nasce também porque nós percepcionamos que tínhamos de fazer alguma coisa pelos nossos alunos, pelas aprendizagens que os alunos estavam a desenvolver e necessitavam desenvolver. E, portanto, o projeto educativo tinha de atualizar-se para os desafios que as sociedades contemporâneas e as sociedades de futuro, que nós não sabemos quais serão, vão trazer aos nossos alunos. Mas aí é que eu queria chegar, ou seja, num ambiente onde coincidiam dois modelos, com públicos obrigatoriamente diferentes, era mais difícil trabalhar com alguma autonomia, propor uma mudança. Sim. Obviamente que sim, porque efetivamente o foco das preocupações da gestão do Colégio dos Carvalhos, a dada altura, concentravam-se e compreensivelmente com os desafios que o novo modelo de financiamento do ensino secundário que tínhamos traziam ao colégio e, portanto, não descurando o ensino privado, obviamente que havia aqui um conjunto de preocupações muito grande e com esta separação permitiu às duas instituições focarem-se naquilo que era a especificidade de cada uma, oferecendo à sociedade aqui em Gaia e no norte do país, e o Colégio Carvalhos é um colégio que é conhecido em todo o país e foi uma referência, e continua a ser uma referência educativa em todo o país, mas permitiu às duas instituições focarem-se naquilo que era a especificidade de cada um dos percursos educativos, com um projeto educativo que tem traços comuns. Há um ideário claretiano por trás dos dois colégios e, portanto, o projeto educativo no seu global acaba por ter traços muito comuns, mas com ofertas educativas diferentes, distintas. Sim. Mas era isso, enquanto ali eles ainda têm que gastar muitas energias
a tentar compatibilizar tudo isso com uma série de regras e muitas delas fazem todo sentido, ninguém está por isso em causa, mas compatibilizar tudo isso e constrangimentos são colocados a nível de financiamento, vocês aqui ganharam essa autonomia para poder trabalhar, para fazer mudanças que seriam mais difíceis de fazer se estivessem naquele modelo mais rígido. No nosso caso, obviamente que sim, tem essa grande vantagem do foco, da autonomia e de alguma liberdade que nós acabamos por ter na construção do nosso projeto educativo. Obviamente que traz também riscos acrescidos, que é, precisamos de ter as famílias do nosso lado, fazer com que as famílias percebam que este projeto educativo faz sentido para os seus filhos, faz sentido para os projetos de vida dos seus filhos, e isso é algo que é muito difícil. Pois, mas também levando para esse lado, e para terminar também este assunto, apenas porque é um tópico que nós vamos abordar muitas vezes aqui no podcast. Essa participação das famílias é fundamental num projeto deste, isso aí estamos de acordo? Sim. É impossível sim. vocês implementarem, pelo menos aquilo que eu já li, é impossível sem as famílias se sentirem pelo menos que estarem de acordo e colaborarem. Claro. Mas não é mais fácil nos públicos que procuram este lado do que provavelmente ali ou essa correlação não se pode estabelecer? Eu julgo que não. Eu julgo que não e reparem que quando uma família se dispõe a pagar uma mensalidade de um colégio, tem de ter a certeza absoluta de que aquela é uma aposta segura. Porque apostar num colégio para o seu filho não é a mesma coisa que comprar um casaco que daqui a 3 meses nós esquecemos, já não gostamos, já emagrecemos ou engordamos, já não serve. E, portanto, é talvez dos investimentos mais importantes que as famílias fazem, que é o investimento no futuro da coisa mais valiosa que têm, que são os seus filhos. Só isso que provavelmente já pressupõe que será mais participativo. Mais participativo e mais exigente para os colégios, porque já não chega a dizermos que temos aqui um projeto fantástico, extraordinário, venham, mas as famílias têm de o percepcionar como importante, como o dinheiro projeto... sentem-se, digamos assim, que elas estão a financiar, embora o ensino público é financiado por todos, mas sentem que aquilo dá uma correlação já do cliente, do utilizador e que vão ser mais exigentes. Eu julgo que aqui no Colégio Claré nós não temos essa questão, nunca a colocamos e nunca a sentimos, nem por parte dos pais, nem por parte do colégio. Não há essa relação cliente. Há uma relação de um projeto que é construído por duas partes, as famílias e o colégio, que obviamente nem sempre estarão em sintonia, obviamente nem sempre estarão em plena harmonia, mas que é construída todos os dias mutuamente. Nós não temos, como nas escolas públicas, por exemplo, não temos diretores de turma que acompanham cada diretor de turma uma turma. E que tem um dia por semana, uma hora específica para atendimento de pais. E isto às vezes causa alguma preocupação aos pais, os que se aproximam de nós para nos conhecerem, mas temos uma equipa pedagógica, uma equipa de coordenadores que está disponível todos os dias e quase a todas as horas para receber pais. Portanto, os pais sabem que têm aqui uma pessoa que acompanha o seu filho, não no sentido da tutoria clássica, mas que acompanha o seu filho e que está disponível para estar com o seu filho e estar com os pais, atender os pais. Eu, por acaso, gostei desse assunto, não era por aqui, mas agora gostei porque há uns anos havia certas queixas em alguns colegas, não é? Quando alguém dizia num conselho de turma, o Dr. Vasco é o diretor, eu não sou eu, e o Dr. Vasco refere-se aos seus alunos, os meus alunos, e como se os outros já não fossem meus alunos. E isso também depois... não é? Um diretor de turma é como se sentisse mais responsável só por aquele grupo. Claro. E não pelos outros, não seria verdade, mas eu julgo que essa expressão era mais positiva e mais carinhosa do e inclusiva do que excludente dos outros, porque de facto havia ali uma proximidade maior com aquele grupo de alunos e, portanto, os meus alunos no sentido mais carinhoso do termo. Julgo que mas acho interessante utilizar essa expressão. Esse problema não vai existir aqui. Nós não temos, porque continuamos a acreditar, e ainda que alguns pais nos continuem a pedir, nós continuamos a acreditar que este modelo de proximidade e de disponibilidade continua a ser o melhor para esta articulação entre o colégio e a família, entre o colégio e os alunos. Obviamente que há alturas que estamos com mais trabalho, mais cansados, às vezes mais dificuldades, mas continuamos a acreditar neste modelo de proximidade. Os nossos coordenadores pedagógicos têm um conjunto de horas letivas muito reduzido,
para depois poderem estar disponíveis para as famílias e disponíveis para os alunos. Nós já vamos falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria ainda, só para irmos aqui numa sequência, vocês, suponho, têm que fazer seleção, tendo em conta a quantidade de candidaturas. Qual é o perfil que vocês valorizam, tanto no aluno como no ambiente familiar ou no contexto familiar? Isso tem de ser decisivo quando vocês escolhem ou selecionam. Há uma coisa que é muito importante, e isto pode às vezes parecer que é um discurso do politicamente correto e não é. Aquilo que às vezes se considera que os critérios de seleção dos colégios privados são as notas porque querem ter bons alunos e que nós não temos como critério primordial no Colégio Claré. Todas as candidaturas ao Colégio Claré são feitas inicialmente através de uma entrevista com as famílias e com os alunos. E sempre com toda a gente. Nunca separados, não vêm cá os pais e depois vêm os alunos. Vêm os pais e os alunos, em que temos uma entrevista, uma conversa com os alunos, porque precisamos de perceber, e isto já aconteceu dezenas de vezes, precisamos de perceber se esta opção pelo colégio é uma opção dos pais ou porque já andaram cá, ou porque ouviram muito bem falar do colégio, ou porque os amigos têm os filhos cá e, portanto, às vezes até por uma questão de relacionamento, é importante os filhos estarem cá. Mas que os filhos possam não estar alinhados nisso. Mas que os filhos possam não estar alinhados e nós temos de perceber se há aqui um alinhamento. Já aconteceu várias vezes pressentirmos na entrevista que o filho não quer estar cá, que não vai ser feliz cá, que este projeto não faz sentido na vida dele e dizermos aos pais, gostaríamos muito, mas acho que como pais devem procurar outro projeto para os vossos filhos. Porque o mais importante é que eles sejam felizes. E termos cá alunos que vivem infelizes neste projeto educativo não faz sentido nenhum, é contra a natura, a nossa própria matriz. Nós temos uma concepção, aquilo que está na base do nosso projeto educativo é uma concepção do homem, sim, com base numa antropologia cristã, sim, em que o homem se deve desenvolver como um todo e deve encontrar nesse todo o seu projeto de felicidade. Se não encontra, eu acho que não faz sentido termos cá os nossos alunos. Será complicado. Agora talvez menos, porque se calhar vocês agora com o primeiro ciclo, os jovens vão entrar mais cedo e essa formação também já pode ir sendo feita aqui. Mas antes, quando entravam um pouco mais tarde, eles podiam realmente não estar nada identificados. Sim, isso seria muito difícil trabalhar sem esses valores. Ou quando nos procuram no 10º ano ou nos anos subsequentes. E outra coisa que é muitas vezes, não sei se deveria dizer isto, mas eu acho que me perdoarão dizê-lo porque corresponde muitas vezes à realidade, quando muitas vezes os pais procuram o colégio porque acham que o colégio vai ser uma casa de correção para os seus filhos. E, portanto, quando os filhos na escola X, Y, Z, porque têm alguns problemas comportamentais e acham que colocá-los num colégio vai endireitá-los, como às vezes nos dizem, não é? Aquela questão de ser um internato. Exatamente. E também aquela imagem tradicional que se tinha do ensino associada à igreja, não é? Que era mais austera, mais rígida. Exatamente. O nosso colégio é um colégio onde as pessoas vêm para ser felizes. Ponto. Claro que está subjacente, e nós não descuramos essa dimensão, do currículo, das aprendizagens, da preparação académica, mas esse é um dado assente, um ponto assente, não é discutível. Mas as pessoas têm de vir para o Colégio Claré para ser felizes. Se não forem, e também já não é a primeira vez que acontece, que percebendo que possa ter havido um equívoco, por exemplo, na entrevista inicial, e que algumas dimensões possam não ter sido percepcionadas, a meio do ano, possamos chamar as famílias e dizer é melhor repensarmos o projeto. Eu ia lhe perguntar isso, que é possível, não existe nenhuma seleção perfeita, toda a gente tem sempre percepções e, às vezes, diferentes daquelas que seriam as mais corretas, digamos assim, sobre pessoas, então isso deve haver imensas variações. Mas é isso que há muitos colégios, por exemplo, nós já ouvimos falar de alguns colégios que chamam os encarregados de educação e convidam, pronto, educadamente, mas preocupados com o perfil de notas, não é? Sim, com o resultado escolar. Claro. Este miúdo não vai chegar ali a um nível de excelência que se pretende, ou um nível. E vocês também o podem fazer, mas quais são esses critérios que os levam a... Deixe-me dizer-lhe assim, e dizer-lhe com toda a verdade, e portanto, com toda a verdade do que lhe vou dizer, que é, nós nunca convidamos nenhum aluno a sair porque não tem as notas que não é que nós pretendemos, é que eles pretenderam. Portanto, nunca o fizemos,
Tenho-o dito muitas vezes em reuniões da direção do colégio que, pelo menos enquanto eu cá estiver, isso não acontecerá. Isso não acontecerá. O que tem acontecido, e nem por questões disciplinares, a não ser que acontecesse alguma coisa assim demasiado grave, né? E portanto, nem por questões disciplinares. O que tem acontecido, efetivamente, nós temos um gabinete de psicologia que é muito próximo também no acompanhamento que faz aos alunos, no coaching educativo que desenvolve com os alunos. O que tem acontecido é quando nós sentimos que aquele aluno aqui não está a ser feliz. Aqui não está a conseguir, aqui não está a ser capaz de desenvolver aquilo, os talentos. Aquilo não partilha dos vossos valores, ele não confia, portanto, ou não acredita no vosso modelo educativo. E aí não faz muito sentido, e até repare, do ponto de vista, agora falando um bocadinho como Presidente do Conselho de Administração, do ponto de vista financeiro pode ser um desastre, sim, não é? Sim. Porque se estivéssemos aqui a falar em questões financeiras, e portanto teríamos de os aguentar aqui o mais tempo que pudéssemos, sim. Não é esse o nosso foco. O nosso foco educativo é o aluno como um todo, é a pessoa que está por detrás daquele aluno. E, portanto, se nós não estamos a ser capazes de fazer aquela pessoa feliz, não faz sentido a nossa aposta. Há pouco estávamos a falar disso, que alguns pais ainda pensam naquela questão, estão em conta dele e põem-no na linha, não é? Mas, pela vossa experiência, os pais que normalmente têm procurado aqui, ainda procuram muito para resolver esse tipo de situações, ou também não estão, apesar de partilharem os vossos valores, um pai quando coloca aqui sabe que vai ter uma educação cristã, sim, não é? Mas para além dessa partilha, que tem que estar cómoda com ela, ele não procura também a excelência, aquele nível de notas que lhe vai permitir? Claro que procura. Isso é que eu estava a colocar, se depois isso não vai dificultar em termos de resultados e de médias finais. Claro que procura, mas nós temos sido muito claros com os pais desde o primeiro ano em que iniciamos este projeto educativo do Colégio Claré. O nosso foco não está no resultado em si. Não o descuramos, não o menosprezamos, mas o nosso foco está no processo. Nós acreditamos que processos educativos eficazes e de sucesso conduzem a resultados de sucesso. E o nosso foco está aqui, no processo educativo. Portanto, e temos sido sempre muito claros com os pais. É por isso que é verdade que também não temos estado em lugares muito cimeiros nos rankings, mas não é por isso. É por isso que nós relativizamos sempre os rankings dos exames nacionais que têm sido desenvolvidos. Okay. E no vosso trabalho, vocês têm tido desistências ou vocês têm convidado assim relevantes em termos de percentagens? Tanto dos alunos porque não se enquadram ou da vossa parte, como estamos a dizer? Não. Residuais? São muito residuais e, portanto, nesse aspecto não temos tido grandes problemas. Pronto, demos aqui um foco maior, mas foi um bocadinho para nos preocuparmos com essa perspectiva das famílias, de modo como a motivação com que vos procuravam. Sim. Vamos então falar agora do vosso projeto educativo em concreto, não é? Vocês assumem-se como um modelo inovador. Em que é que assenta essa inovação? O grande fator de sucesso do nosso colégio, enquanto modelo educativo inovador, assenta em dois pilares, se quisermos. Em dois, vou dizer assim. Mas em que um tem uma preponderância muito grande, que é o da relação pedagógica. E, portanto, quando nós falamos de inovação, muitas vezes a inovação está associada a computadores, tablets, sim, painéis digitais, internet, wireless e toda esta panóplia de instrumentos que as escolas possuem. Ora, toda esta dimensão da inovação para nós é meramente instrumental. Desde o primeiro dia, desde a primeira hora, que temos dito isto aos pais. Ainda há pouco estava a rever aqui alguns dos nossos panfletos e um deles foi desde do primeiro ano em que o projeto iniciou e temos isto aqui muito claro, que é explícito para todos. A tecnologia, a inovação é meramente instrumental e tem de estar sempre ao serviço da pedagogia e ao serviço da relação. Se a inovação pedagógica passasse apenas por tablets e por computadores, nós talvez nos transformássemos numa... Sim, isso, então, a quantidade de escolas que durante a pandemia, embora muitas tivessem revelado muitas insuficiências, nós vimos, mas que realmente
passaram tudo para o digital, então estaríamos todos um ensino fantástico e renovado. Mas o segredo não é esse, até porque na maior parte das vezes transita-se só para o digital o que se tem no físico. A nossa inovação não é tecnológica, apesar de estarmos aí, apesar de não ignorarmos os desafios que as sociedades contemporâneas nos trazem. A nossa inovação é a inovação pedagógica, em que quisermos apostar, aquilo que dizia há bocadinho, que eu acho que não sei se será provavelmente uma inovação, mas é se calhar um voltar à base, voltar a beber das fontes, que é a aposta na centralidade dos alunos. Retirarmos da preocupação pedagógica tudo que sejam burocracias, questões administrativas, questões papéis, e que os nossos professores se possam focar no aluno, na pessoa que está por trás de cada aluno. E esta é a grande inovação, que não é inovação nenhuma. E, portanto, que é esta aposta na inovação pedagógica. E esta inovação pedagógica levou-nos a refletir sobre que tipo de metodologias nós estávamos a utilizar para o desenvolvimento das aprendizagens e percebermos que tínhamos de fazer algo diferente. Porque esta geração é uma geração diferente. E é uma geração diferente a cada ano. Não é? Já não falamos de décadas de gerações, falamos de gerações a mudar todos os anos. E, portanto, a aposta em metodologias de aprendizagem criativas, ativas, centradas no aluno, em que o professor hoje deixa de ser o detentor do conhecimento, e eu acho que isto é de facto a grande mudança de paradigma, é que o professor deixa de ser o detentor do conhecimento para ser o mediador do conhecimento. E é aqui que eu acho que é a grande aposta, porque se o professor não tiver esta noção que o conhecimento está ali nos tablets, nos computadores, na Wikipédia, brincando um bocadinho, mas é muitas fontes, e que ele é que ajuda o aluno a cruzar este conhecimento e a construir conhecimento, podemos estar a cair num equívoco, porque hoje os alunos têm facilmente acesso a toda a informação, e se eu me continuar a considerar o detentor de todo o conhecimento, rapidamente, desculpem a expressão, sou apanhado na curva, não é? Sim. E, portanto, o professor hoje é mediador, é uma espécie de copiloto que ajuda o aluno a construir conhecimento. E como é que operacionalizam isso num ano? Como é que um grupo de professores trabalha esse processo, que deve ser assim, mais mediano, mais mediador do que transmissor? Nós temos aqui no colégio, nós temos um problema no colégio, aliás, toda a gente tem este problema que nós tivemos, mas como o colégio só tem 4 anos, como este projeto só tem 4 anos, nós temos de contextualizar isto, que é o colégio tem 4 anos, com 2 anos e meio de pandemia aqui pelo meio, e portanto levamos com tudo em cima logo no início. Mas a grande aposta tem a ver com projetos interdisciplinares, em primeiro lugar, em que, por exemplo, a construção do nosso Sala Futuro, que tiveram a oportunidade de ver, é um espaço de trabalho de metodologias ativas de aprendizagem, de trabalho interdisciplinar, de trabalho cooperativo entre várias disciplinas, e, portanto, nós apostamos muito e incentivamos muito os nossos professores a trabalhar projetos interdisciplinares. Aquilo que também nas escolas públicas, e o projeto iniciou... Mas aí, precisamente, por exemplo, nas escolas públicas, o discurso existe, mas nós temos que é muito difícil operacionalizar isso. Não é? A questão das horas que são dadas, o que é que vai caber no horário, por exemplo, quando estão a trabalhar em conjunto, é para este professor ou é para aquele, há muitas nuances, pelo menos no ensino profissional que eu conheço bem. Mas eu conheço muitos projetos de escolas públicas que estão a funcionar muito bem. Estão a fazer trabalhos fabulosos, fantásticos, com as condições, não as condições físicas, porque eu acho que a escola pública hoje está... Globalmente poderá haver algumas situações em que não seja tanto, mas a escola pública, do ponto de vista das condições físicas, vai estando mais ou menos bem equipada, mas as condições humanas que muitas vezes tem, não é? Porque tem professores todos os anos em movimento, agora menos, porque tem alunos muito mais desmotivados, o público-alvo nem sempre é muitas vezes fácil de trabalhar, e, portanto, mas apesar de todas estas circunstâncias, há projetos de escolas públicas que são absolutamente fabulosos, fabulosos. E, portanto, nós também vamos falar com alguns. E eu acho que tem de se fazer essa justiça. De facto, mas nas escolas públicas há aquilo que se chama os DACs, os domínios de autonomia, e, portanto, nós, mesmo sem termos formalmente os DACs, temos, de facto, muito trabalho interdisciplinar.
todos os nossos conselhos de turma têm de ter pelo menos um trabalho de projeto em que envolva várias disciplinas. E isso acontece muitas vezes. A Sala Futuro é apenas um dos espaços onde se trabalha muito. Para além disso, temos um conjunto de ofertas curriculares para além daquela que é a oferta curricular nacional, que são trabalhos de projeto. No segundo ciclo, nós temos as oficinas de artes e multimédia, em que todos os alunos, durante 100 minutos por semana, trabalham áreas ligadas à arte, à multimédia e à arte no seu todo. Muitas vezes falamos da arte como pensando na pintura, no desenho, na música, mas dou um exemplo de uma dos domínios que estamos a desenvolver, por exemplo, este ano, que é o da culinária, por exemplo. A culinária enquanto arte, não apenas enquanto modo e essas áreas são trabalhadas com outros professores, com a mesma equipa, com professores convidados? São com outros professores. Portanto, nós temos 100 minutos, 2 professores por cada uma das áreas, em que todos os alunos, ao longo do segundo ciclo, passam por estas áreas. São áreas que se desenvolvem em semestres. Nós não estamos em semestralidade, nós continuamos com os trimestres, mas estas áreas são áreas semestrais em que os alunos passam pelas áreas todas que temos desenvolvidas e em que trabalham em oficina de projeto, em trabalho colaborativo, ou seja, são eles que desenvolvem os projetos, são eles que fazem, são eles que criam, são eles que concebem e conceptualizam os projetos e, portanto, portanto, isto no segundo ciclo. No terceiro ciclo, por exemplo, temos aquilo que são as áreas de descoberta, que são áreas que têm muito a ver com as áreas do conhecimento, e que vão desde as ciências às humanidades, das artes à economia, e em que os alunos têm de desenvolver 2 áreas por cada ano letivo e desenvolvem projetos também, projetos de investigação, projetos de... Não é nessa área que pode ser em parceria também com as empresas, em contexto... Também temos parceiros em que os alunos ou vão lá, ou vêm cá representantes das empresas, ou, por exemplo, estou a lembrar-me na área das humanidades e na área social, em que temos parcerias com os bombeiros, com o lar de idosos aqui da região de Pedroso, ou com associações humanitárias, e, portanto, os alunos partilham experiências, partilham projetos, desenvolvem muitos projetos deste género. E, portanto, desde muito cedo, para além do trabalho interdisciplinar que se faz ao nível do Conselho de Turma, temos também estes projetos... Em horário extra. Em horário extra, mas integrado no currículo. Portanto, é de frequência obrigatória, portanto, como uma outra disciplina qualquer, e, portanto, e são 100 minutos por semana. O vosso programa Ser Mais é estrutural? Sim. Ao longo de todo. E ele é trabalhado e operacionalizado como? Da mesma forma, ou seja, aqui é integrado com todas as disciplinas, acabam por trabalhar também os seus conteúdos de acordo com os objetivos para cada ciclo, não é? Mas também tem horário extra, uma hora específica. Sim. O nosso projeto Ser Mais nasceu já há muitos anos e é prévio à disciplina de cidadania que existe agora no Currículo Nacional. E, portanto, é anterior, tanto que foi assumido pelo Ministério e autorizado que a nossa disciplina de cidadania e desenvolvimento fosse o nosso projeto Ser Mais. O nosso projeto Ser Mais é um projeto de desenvolvimento da formação humana de cada aluno, obviamente que é muito enraizado naquilo que é a antropologia e a mundividência cristã que está assente no nosso projeto educativo, é para todos os alunos obrigatório, portanto é um projeto nós às vezes brincávamos ou falávamos a sério, dizíamos que era a coluna vertebral de onde todo o nosso sistema nervoso se desenvolve e, portanto, é um projeto de formação humana, é um projeto onde nós desenvolvemos... Um exemplo de uma dinâmica, de uma atividade, que são trabalhados, qualquer, pode ser no primeiro ciclo, por exemplo? Aquilo que nós trabalhamos, por exemplo, posso-lhe dar agora a dinâmica que aconteceu na passada sexta-feira, na outra sexta-feira, fez sexta-feira 8 dias, que foi a nossa festa final de ano. Que chamamos o All Together, que é uma festa em que estamos mesmo todos juntos, estamos lá todos. Aquilo que nós tivemos a trabalhar ao longo deste ano, em todos os anos, por exemplo, foram os Objetivos do Milénio para 2030. E, portanto, cada turma trabalhou estes Objetivos do Milénio ao longo do ano
escolheram um dos objetivos, foram trabalhando, e a festa final de ano, cada turma teve de apresentar de forma criativa, com uma dança, com um teatro, com um texto, aconteceu de tudo, teve de trabalhar, teve de apresentar à comunidade o trabalho que desenvolveram ao longo do ano sobre aquele objetivo do milénio que trabalharam, por exemplo. E, portanto, aquilo que nós pegamos é num conjunto de competências sociais, que vamos trabalhando com eles, em que começamos, obviamente, pelo conhecimento de si na relação com os outros, portanto, nesta dimensão de uma cidadania ativa, e os alunos vão trabalhando sempre em meias turmas, portanto, grupos mais pequenos, vão trabalhando dinâmicas muito próprias e muito específicas para cada uma das temáticas. Por isso é que eu não estava agora a tentar dizer uma temática específica, porque são tantos os temas e tantas as temáticas e tantas as dinâmicas que... E disse-me que este Ser Mais substitui, digamos assim, a cidadania e desenvolvimento e nós temos que a cidadania e desenvolvimento tem gerado sempre algumas polémicas, não é? E o vosso programa Ser Mais, claramente, tem um ponto de vista cristão. Sim. Isso não gera conflitos ou de gestão ou a nível de conteúdos? Não, estou a falar com autoridades, com a supervisão? Não gera, não gera por uma questão muito que me parece muito racional e muito inteligente de todas as partes, que é tudo aquilo que é humano, que diz respeito a cada um de nós como seres humanos, é cristão. E, portanto, muitas das polémicas que se têm gerado em torno das questões da cidadania, e todos nós sabemos qual é a área que mais polémica tem provocado, que é a área ligada à sexualidade, não é? E, portanto, a dimensão da sexualidade da pessoa, não é? A dimensão da sexualidade é uma dimensão extremamente importante, à qual nenhum de nós pode fugir. Agora, qual é a perspectiva com que a trabalhamos? Qual é a metodologia com que a trabalhamos? Eu vou, se me permitisse, usava uma analogia com aquilo que falámos há bocadinho sobre a inovação. Sim. A sexualidade humana é um instrumento ou é um fim em si mesmo? A sexualidade humana é meramente instrumental, ou a sexualidade humana é uma dimensão que é extremamente importante no ser humano enquanto realização plena de felicidade? Sim, eu não estou a pôr isso em causa. O que eu estou é que sinto que às vezes o debate há tanta intransigência no debate que vocês conseguirem estar à margem desse debate... Nós não temos tido nenhuma questão, nenhum problema, e temos tentado abordar esta dimensão do ponto de vista humano, que não, como lhe dizia, que não choca com o ponto de vista cristão. Sim, e, portanto, porque o objetivo é que cada um de nós aprenda a desenvolver-se em todas as suas dimensões, e a dimensão sexual é ela mesma fundamental no desenvolvimento humano, mas aprenda a desenvolver-se de forma equilibrada, sustentada, tal como diz o nosso slogan, que faça sentido, não é? Que a sexualidade não seja vista como uma mera instrumentalização do prazer, de um prazer erótico que tem uma dimensão muito fechada e muito pequena para aquilo que é a dimensão que o ser humano pode ter. Mantermos agora neste elemento do transcendente e da fé que está aqui integrado no vosso ensino. Como é que vocês fazem essa integração desses elementos? É através do programa Ser Mais? Há horas específicas também para este tipo de formação? Vamos chamar assim. O nosso projeto Ser Mais não é um projeto de apologia ou de apologética de fé. O nosso projeto Ser Mais é, de facto, uma mundividência cristã sobre os problemas da sociedade. Por isso se enquadra e se encaixa na cidadania. Sim. Portanto, há aqui uma mundividência cristã, mas não há aqui uma apologética ou uma catequese sobre o que quer que seja. A disciplina de religião e moral, que é obrigatória para todos os alunos, mesmo para os não crentes, e nós temos muitos não crentes, temos muitos não crentes, e provavelmente muitos mais do que aqueles que imaginamos. Temos muitos não crentes e temos alguns, não muitos, mas alguns de outras religiões, que frequentam as aulas de religião moral, em que elas mesmas também não são catequese. As aulas de religião moral são o olhar sobre os problemas da sociedade e sobre um conjunto de conteúdos, um olhar
cristão, e aqui sim mais assumido do ponto de vista... Eu acho curioso, porque faz parte dos vossos valores assumir Jesus Cristo como como um ideal, sim. um centro, haver pessoas de outras religiões, mas acredito que também esteja dentro da religião cristã. Algumas não. Algumas ser? não. Okay. Temos, ainda o ano passado, tínhamos cá 2 muçulmanos que só saíram, efetivamente, porque os pais foram para o Brasil, porque estavam felizes por estar connosco. Porque o segredo passa por aquilo que falou em Jesus Cristo, por aquilo que foi o centro da vida de Jesus Cristo. O respeito incondicional pela pessoa do outro. E, portanto, neste respeito incondicional pela pessoa do outro, qualquer que seja a crença, a religião ou o modo como qualquer dos nossos alunos ou das nossas famílias olham o mundo, sabem que aqui serão acolhidos. E, portanto, desse ponto de vista não há nenhum choque. Não há nenhum choque porque, efetivamente, mesma forma como nós desenvolvemos as aulas de religião moral, é num profundo respeito pelo mundo em que estamos, pelas pessoas que o habitam e, obviamente, sem fazer catequese, isto é muito importante, apresentar um modelo, Jesus Cristo, ou apresentar um ideal transcendente a que chamamos Deus, como um ideal ao qual todos nós podemos aceder, independentemente do caminho que procuramos. E, portanto, e por isso é que eu digo, do ponto de vista da religião moral, não causa nenhuma questão, porque, efetivamente, este respeito incondicional pelo outro está sempre presente. Agora, momentos mais explícitos temos-los. Nós temos uma equipa de animação pastoral no colégio a funcionar, em que, ao longo do ano, promove momentos religiosos explícitos, nas grandes celebrações que fazemos ao longo do ano. Temos também um momento que acontece uma vez por mês, que nós queremos depois aprofundá-lo ainda mais, mas é um projeto mais recente, que é o momento do acolhimento e da interioridade. Nós, antes de passarmos para uma dimensão mais religiosa, queremos cultivar neles... Essa questão do silêncio e da reflexão, como é que se integra, ainda por cima numa escola uma escola atual em que é preciso tecnologia Aquilo que nós fazemos portanto, os alunos, por anos letivos, antes de começar as aulas, durante 15 minutos, 15 minutos, não mais do que isto, depois da correria, do banho da manhã, do pequeno almoço, dos gritos do pai, do trânsito e tudo isso, chega à escola e para. É-lhe proposta uma reflexão, é-lhe proposta um momento de silêncio, é-lhe proposta uma música, é-lhe proposta um texto, mas para. Encontra-se consigo, tenta refletir sobre o que lhe é proposto e depois desse momento começa o dia. E, portanto, este é um primeiro passo para, para um dos vértices que também são importantes, quer no ser mais, quer na forma de olharmos. E eu na minha relação comigo próprio, e eu na minha relação com os outros, e eu na minha relação com o outro, deixem-me dizer assim, numa dimensão mais transcendente. E por isso é que nós fazemos aqui esta separação entre a interioridade, que ainda não é transcendência, mas é caminho para a transcendência. Porque enquanto eu não for capaz de parar, de fazer silêncio, de me conhecer a mim próprio, jamais estarei disponível para conhecer os outros e, eventualmente, disponível para uma proposta do outro. E aí sim, fazemos-lo de forma explícita, vivemos os valores católicos de forma mais explícita. E todos os alunos participam? Todos os alunos participam, sim. Diga-me uma coisa, vocês como assumem essa ideia de formação integral e com foco muito nos valores humanos, transcendentes e sociais, sem esse elemento transcendente, este tipo de ensino se calhar não seria... Não faz mais sentido, precisamente... Seríamos talvez uma fábrica ou um ginásio, como eu às vezes chamo. Um ginásio onde os alunos vão para desenvolver partes que estão menos desenvolvidas. Ginásio localizado, barriga, pernas, braços, mas sempre de forma muito isolada. Eu acho que esta nossa visão e esta nossa antropologia que está por detrás do nosso projeto educativo ajuda a unir tudo isto. Ajuda a que eu trabalho braços à segunda-feira, trabalho pernas à terça, abdominais à quarta, e isto tudo faz sentido porque o meu corpo, no seu global, se desenvolve. Sem isto, trabalhávamos só pernas e braços e barriga e não sei o que mais. O desporto não é propriamente da minha área, como se nota, mas, mas eu acho que é isso em que nós nos transformamos. E toda a equipa pedagógica tem que estar identificada com os vossos valores. Sim. Vocês, quando
formaram essa equipa, que acredito que tenha um nível de estabilidade, seja mais ou menos a mesma equipa desde o início, ou que vai crescendo de acordo com as necessidades. Esse é um fator decisivo quando selecionam? E como é que fazem depois o acompanhamento da formação? Porque tudo isso tem que ser também integrado em todas as disciplinas. Sim. Obviamente que há uma parte substancial, a grande maioria do nosso corpo docente foi herdada, desculpe dizer assim, herdada ainda do Colégio Carvalho. Portanto, nós temos cá, apesar do projeto ter 4 anos, nós temos professores que estão ao serviço do colégio há 40 anos e, portanto, em tempos diferentes, em momentos diferentes, e, portanto, nós não exigimos aos professores que sejam homens e mulheres de fé, deste ponto de vista tão explícito, ok? Agora, mas têm que estar identificados. Têm que estar identificados, trabalhar esses conteúdos. É evidente, e portanto é isso que eu digo, ou seja, o que pedimos é esta identificação, este respeito por, esta colaboração e cooperação, e portanto, e isso funciona naturalmente. É óbvio que quem somos nós para avaliar níveis de fé e níveis de... Sim, mas há bocado estávamos a falar sobre isso, sobre os problemas que se começa a falar sobre... Falta de professores, não é? E que até, como me referiu e bem, até pode haver aquela tentação de ir buscar ao privado, não é? Para... Alguma fuga, sim. Como é que vocês vão impedir isso? A minha questão até ia noutro sentido, que é como é que, ainda com mais esse constrangimento, como é que vocês mesmo assim conseguem encontrar pessoas também, ou mantêm essa aposta? É um desafio e nos próximos anos vai ser um desafio muito maior, muito maior. É óbvio que, voltando só um bocadinho atrás, respondendo mais diretamente à sua questão, nós não exigimos uma fé explícita. Na equipa de recrutamento está um elemento da administração que é um padre claretiano e que, portanto, que nas entrevistas também aborda essa questão e vai tentando perceber um bocadinho da sensibilidade de cada um dos candidatos ao cargo e, portanto, a avaliação é feita do ponto de vista global em que esse elemento também é integrado. Se temos 2 excelentes candidatos e um manifestamente na entrevista se declarou contra ou não querendo saber, não se identificando, obviamente que nós tendo um outro, e às vezes até poderíamos cometer aqui algum erro do ponto de vista científico, mas do ponto de vista daquilo que é o perfil do educador claretiano, não cometeremos. É prioritário para vocês? É fator de desempate, eu imagino que o professor de português, de inglês, ou até em conteúdos de diversa ordem, vão ter sempre que integrar, colaborar nessa formação, porque claro. Não dá para ficar circunscrito a equipa de animação pastoral, claro que não. Sim, okay. Claro que não. Olhando agora e fechando, há pouco também falámos sobre essa dificuldade, não é? De que todas as escolas têm de ir buscar professores e disse-me uma coisa interessante, que devíamos, se realmente estivermos a viver um período de carência de professores e que se vai prolongar no tempo, baixar as exigências pedagógicas, não é? De formação pedagógica e apostar na formação artística ou técnica de cada um para poder trazer isso para as escolas. Eu gostei dessa abordagem. Eu só clarificava que eu não acho que se tenha de baixar a exigência pedagógica, não é nesse sentido. Era no sentido daquilo que dizia o Sr. Ministro há dias, há muito pouco tempo, que era o que é que nós preferimos? Ter alunos sem professores de todo, porque não conseguimos encontrar professores com formação pedagógica disponíveis para esses alunos, ou com caráter absolutamente excepcional, para darmos resposta a uma emergência nacional, possamos ter profissionais de competência comprovada nas distintas áreas em que desenvolvem as suas profissões, profissionais nas escolas a desenvolver competências com os alunos e dar-lhes, ou ao mesmo tempo ou a posteriori, essa formação pedagógica de que eles precisam. Porque é óbvio, e parece-me evidente, que não podemos ter professores sem formação pedagógica. Não podemos, porque o ensino, vou reformular, porque a educação não é mera transmissão de conhecimento técnico. Como eu lhe dizia há bocadinho, a educação assenta na relação pedagógica, na relação humana, na relação que eu, enquanto profissional de educação, mais até do que professor de matemática, de ciências ou de engenharia, eu, enquanto profissional de educação, tenho de ter ferramentas
para poder ajudar os meus alunos a crescer. Pois, eu imagino que um professor, sei que um professor como mediador tem de ter muitas mais competências para perceber como é que funciona o processo de aprendizagem, porque senão pode também ser um desastre, não é? Sim. Transmitir é sempre mais fácil, pelo menos realizar alguma coisa. Os professores que nos possam ouvir vão entender bem isto que eu vou dizer. Quantas vezes um olhar, quantas vezes um afago, quantas vezes um circular pela sala de aula e fazer assim a um aluno, bater-lhe no braço, tipo, vai lá, sim, continua, é muito mais importante que todas as estratégias que nós tínhamos planificado, pensado numa grelha absolutamente exemplar, que qualquer inspetor pode olhar para aquela grelha e dar nota máxima. Quantas vezes um pequeno gesto, um pequeno olhar, valem muito mais que tudo, sim, isso. E ajudam muito mais aquele aluno do que tudo isso. E, portanto, é óbvio que há aqui uma dimensão que se transcende não apenas à dimensão técnica do conhecimento, mas também até que muitas vezes nos transcende a nós próprios enquanto profissionais. E que nós temos a profissão mais fantástica do mundo. E temos, eu sei que provavelmente toda a gente diz isto da sua profissão, sim, mas eu acredito mesmo nisto. Eu acredito mesmo nisto, porque mais do que ensinar o teorema de Pitágoras, não é? Eu estou a ajudar aquele aluno a crescer. Eu estou a dar o meu pequeno contributo para que daqui a 10, 15 anos a sociedade possa efetivamente ser melhor. Sei que isto é um chavão. Sim, mas há bocado disse-me, e vai dar aí, que aqui conseguiam dar um pouco mais de tempo ao professor para viver essa tarefa, enquanto educador. Que tentavam libertá-lo um pouco de burocracias. Se calhar, imagino que aqueles professores, não chamam quando dizem temos a melhor profissão do mundo, imagino aqueles que estão enterrados em tarefas e em burocracias pensem... Não é bem assim, não é? Ou, claro, só se for a sua, a minha não. Como é que se dá tempo para que ele se realize? Quando eu digo o professor no sentido do que significa ser professor. Sim. Porque efetivamente um professor que está aterrado com burocracias e com papéis e com mais um relatório e com mais uma grelha e com mais justificar faltas e com mais um processo disciplinar e com mais um pai que não sei o quê, e com mais... Obviamente que... Como é que aqui vocês libertam o professor? Logo a começar porque, também por aí, o facto de não termos diretores de turma. Uhum. Há uma carga burocrática em que hoje os diretores de turma estão afogados, não é? Que faz com que muitas vezes os professores estejam completamente perdidos com este trabalho e logo aí os nossos professores estão libertos. Há toda uma outra dimensão que está alocada deste trabalho mais burocrático, que está alocada também à nossa equipa pedagógica e, portanto, também liberta os professores, sim, dessa dimensão. Agora, há um conjunto de burocracias das quais não nos podemos libertar. Da avaliação, das grelhas de avaliação, da correção de testes, ou da correção dos instrumentos de avaliação, da preparação das tuas aulas, toda esta dimensão que está associada ao nosso ser professor, essa não é possível retirá-la. Agora, nós tentamos ao máximo retirar essa burocracia. E, portanto, aquilo que é, mesmo na conjugação dos horários dos professores, aquilo que é componente letiva e componente não letiva, mesmo a atribuição da componente não letiva, nós tentamos muitas vezes que ela tenha sempre uma componente pedagógica. Uma componente de projetos. Eu sei que depois há aqui grandes discussões, principalmente laborais e jurídicas, sobre o conceito de componente não letiva, porque tudo que é acompanhamento de alunos devia ser letivo. Não queria entrar neste momento nessa discussão nem nessa polémica. A verdade é que os nossos professores, mesmo grande parte da sua componente não letiva, estão a trabalhar projetos pedagógicos. Estão a fazer aquilo que sabem fazer melhor. Que é estar com alunos, ajudá-los a crescer, desenvolver projetos, desenvolver competências. E isto eu acho que é muito mais importante do que ter um professor no refeitório a controlar alunos, a ver se comem tudo ou se não comem, há tantas nos coisas recreios e não sei o que mais. Dessas tarefas que podem vir a ser aliviadas no futuro com tecnologia que podem ser automatizadas a resolver a vida do professor. Para finalizar, que a nossa conversa já está... Desculpe, não, eu falo demasiado. Mas não falou. E eu também deixei andar e estou a gostar muito. Só uma questão. Vocês trabalham com um perfil final de alunos?
Sim. Não é? E nós, na escola atual, fala-se muito de adaptarmos a diversos perfis. E a pergunta que eu gostava de fazer se acha que esse é que devia ser o caminho para a escola, ou seja, diferentes ofertas, diferentes escolas, cada uma especializar-se num perfil e, obviamente, essa diferencial de ofertas, os pais depois adaptam-se e escolhem o que se enquadra melhor nos seus valores, naquilo que acreditam e dos seus filhos. Essa é uma questão que transcende a própria discussão do perfil do aluno. E eu acredito que o caminho é por aí. Eu acredito que o caminho é nós sermos capazes de desenvolver nos alunos competências que os permitam construir um perfil que os prepare para um futuro, como eu dizia há bocadinho, que ainda é desconhecido para todos. Isto é dito hoje em todo o lado, quase que se transformou num chavão, mas que é uma realidade. Os nossos alunos que hoje nos entram no primeiro ciclo e que saíram daqui a 12 anos daqui do Colégio Claré e que saíram daqui a 17 ou 18 de uma universidade, vão ter que profissão? Sabemos lá. Sim. Provavelmente existirão profissões nessa altura que nós ainda hoje não as conseguimos imaginar. Portanto, tentar preparar técnicos para o futuro, eu acho que é, desculpem os que acreditam nisto, acho que é um disparate. Porque nós não conseguimos prever o futuro, a velocidade a que a nossa sociedade anda hoje, nós não conseguimos prever o futuro a esta dimensão, não é? Ainda não há uma app que eu este fim de semana estava com uma pessoa conhecida e aquele que estava com o telemóvel disse: daqui a 3 minutos vai começar a chover. E efetivamente em 3 minutos começou a chover. Nós não temos nenhuma app que nos diga que daqui a 15 anos a profissão vai ser YZ. Nem daqui a um mês sabemos se vai chover mesmo. Exatamente. E portanto, aquilo em que eu acredito é que nós precisamos de criar cidadãos, bons cidadãos, com competências latas que lhes permitam enfrentar os desafios do futuro com todas as armas. E, portanto, e não apenas com algumas. Agora, e isto para mim é muito claro. E, portanto, eu acho que as escolas têm de desenvolver competências nos alunos. Têm de formar cidadãos que sejam capazes de quaisquer que sejam os desafios, as dificuldades, as crises que venham aí no futuro, nós estejamos preparados para elas. Eu vou usar uma linguagem bélica que neste momento não é muito feliz, mas temos de ter todas as armas disponíveis, mesmo que nós depois não as consigamos usar. Às vezes digo aos miúdos que eles não sabem que são filmes de cowboys, não é? Nós é que sabemos, mas o cowboy nos filmes tinha sempre, nem que fosse uma pistola pequenina ali num sítio qualquer escondida. Havia sempre mais uma arma. E uma coisa pequenina ali no sapato para quando perdesse as armas todas e naquele último minuto em que ia ser morto conseguia sacar aquela arma. E é um bocadinho isto, ou seja, nós temos de equipar os nossos alunos com um conjunto de competências muito latas que lhes permitam assegurar isto. Agora, quando falo nas escolas e nos projetos educativos, eu sou um defensor de um serviço público de educação, não de um serviço estatal de educação. Sim. E isto significa o quê? Significa, o que é que eu quero dizer com isto, não é o que significa. O que é que eu quero dizer com isto? Que significa que as famílias deviam ter direito a escolher o seu projeto educativo. O projeto educativo que fizesse mais sentido para os seus filhos. E isto significa que a escola, independentemente do prestador desse serviço, devia fornecer às famílias manter um ensino universal na mesma, projetos educativos distintos e diferenciados. E aí sim nós podemos falar em autonomia das escolas. Aí sim nós podemos falar em liberdade de escolha e liberdade de ensino. Porque é muito redutor dizer, não, nós em Portugal temos liberdade de ensino, porque os colégios privados podem existir. Isto não é liberdade de ensino. Isto é eventualmente liberdade de iniciativa. Sim. Não é? Agora, liberdade de ensino e de escolha é eu, como família, não continuar a ter de estar limitado. Sim, famílias carenciadas nunca poderão, dificilmente podem recorrer a fazer essas escolhas. E mesmo as outras que estão e que convictamente defendem a escola pública como desculpa, vou reformular, que publicamente defendem a escola estatal, porque eu acho que a própria discussão também é importante, a clarificação dos conceitos. Sim. Defendem a escola estatal como uma opção importante para si.
repare, estão limitadas às circunstâncias, positivas ou negativas, de, por exemplo, terem nascido num determinado local. Sim. E estarem limitados à escolha da escola daquele lugar, não é? Porque é ali que têm de estar. Sim, da freguesia onde estão, Ou então, do mês em que nasceu a criança. Ou então, e desculpem, agora vou ser um bocadinho politicamente incorreto, ou então, e como todos nós sabemos, ter de cometer, como é que diziam o professor meu na Universidade de Domingo, não vou dizer ilegalidades porque não queria, mas Sim. ter de recorrer a outros meios, não é? Ter de recorrer para conseguir ficar na escola que desejam. Há apartamentos que devem ter mais de 100 pessoas a viver. Eu sei, eu conheço um caso, por acaso é engraçado porque é um professor excepcional no ensino público, excepcional. Qualquer pai que tenha ouvido falar dele quer que os filhos sejam acompanhados por ele até ali no primeiro ciclo. E conheci até um caso de um pai que tinha lá uma casa naquela rua, mas ainda mantinha lá... Só por causa disso. Porque o filho ia bater certo quando ele ia voltar à primeira classe e o filho ia bater certo para ser acompanhado pelo professor. Isto é uma pena, porque eu acho que... Eu não diria tanto aquela, como disse, a especialização em projetos educativos por cada escola, mas há um projeto educativo que faz mais sentido para umas famílias do que para outras. Sim. Há um conjunto de valores que faz mais sentido para uns do que para outros. Porque é que nós devemos estar a coartar a liberdade das famílias poderem escolher o seu projeto? Porque as famílias ricas, com a influência que têm, podem escolher sempre os melhores e os pobres, quando lá chegarem, já vão estar... Mas porquê é que tem de ser assim? Porquê é que temos de continuar a viver numa sociedade a espreitar por cima do ombro, sempre à espera que alguém vai fazer não sei o quê, e a corrupção pequena, e os amigos, e os ricos, e os pobres? Não temos de acreditar que é possível fazer algo diferente. Sim. Temos de acreditar que a educação, enquanto elevador social, se faz independentemente do prestador. E provavelmente, até se quiséssemos entrar nesta discussão, provavelmente, até do ponto de vista financeiro, o Estado, melhor, todos nós, porque o Estado paga com os nossos impostos, não é? Todos nós ficaríamos a ganhar. Sim, eu sei. Eu não vou expressar a minha opinião, mas é melhor não falarmos sobre isso, mas é um tema que me interessa muito, essa questão do privado e público. E uma das coisas que estamos a desvalorizar é que queremos uma escola, lá está, universal, mas na verdade estamos só a defender uma escola estatal e estamos a permitir que os pais mais informados, os pais até com mais capacidade de intervenção, estejam a sair de lá. Ou seja, estamos a isolar ainda mais certos grupos. Deixe-me dizer duas coisinhas que me parecem importante clarificar. Eu tenho, e tenho mesmo, não é retórica, eu tenho o maior respeito pela escola dita pública. Tenho o maior respeito pelos profissionais que trabalham na escola pública e que enfrentam desafios enormíssimos, que muitas vezes nem eu consigo imaginar, para desenvolverem o excelente trabalho que desenvolvem. Tenho mesmo. E isto que eu acabei de dizer há 2 minutos atrás não tem nada a ver com público contra privado ou privado contra público. Nada. Tem a ver apenas na defesa dos interesses das famílias. Na defesa da liberdade que cada família possa ter de escolher um projeto educativo que tenha a ver consigo. Não é que é melhor ou que é pior, é que são diferentes. É porque uns trabalham melhor isto, outros... Se me dissessem, o Colégio Claré desenvolve competências artísticas, desenvolve a um determinado nível. E eu jamais me poderia querer equiparar à escola Almeida Garrett, não, António Sérgio no Porto. Sim, António Sérgio no Porto, que é uma escola artística. Ou seja, somos diferentes, não somos melhores nem piores. Pois era essa a questão que eu há pouco queria chegar, que era, ou continuamos a acreditar que uma escola pode ter vários projetos e trabalhar com todo tipo de perfis, e vemos que as coisas não têm corrido muito bem, ou então, se calhar, esta opção de diferentes escolas terem os seus projetos e diferentes perfis com que trabalham, especializarem-se nisso e haver mais liberdade de opção. Eu acho que a escola, e principalmente a escola dita pública, precisa de uma verdadeira autonomia. Não uma autonomia decretada, porque essa está há muitos anos, está decretada há muitos anos e, portanto, todos os normativos legais dizem que a escola... dão mais autonomia à escola, e mais autonomia à escola, e mais autonomia à escola, mas a escola, de facto, é muito condicionada naquilo que são opções fundamentais estratégicas para desenvolver os projetos educativos. Logo a começar, eu sei que esta é outra questão que é muito, muito polémica, logo a começar pela contratação dos recursos.
perguntem aos diretores de escolas públicas qual era a principal medida que eles mais anseiam Sim. que seja tomada. É eles poderem escolher os seus recursos. É eles poderem escolher os seus professores. Professores com um perfil que se adequem ao projeto educativo e à visão estratégica que eles mesmos têm para a sua escola. Pois, mas depois ele vai escolher os amigos. Pois, mas depois a pequena corrupção. Pois... Se acreditar no seu projeto, vai sempre escolher. Nós gastamos demasiada energia a tentar criar problemas, levantar problemas, a tentar ver sempre o lado... Nós precisamos de passar por um momento em que é preciso confiar nas pessoas, confiar nas escolas. Reparem, os pais confiam às escolas aquilo que de melhor têm, que são os seus filhos. E o Estado não confia às escolas a possibilidade de comprar papel para a impressora ali a uma empresa do bairro que até se calhar vendia mais barato. As escolas não têm esta liberdade. Não tem. Não têm esta liberdade. E depois quando querem comparar, e agora até vou falar com um bocadinho contra mim, escola pública com escola privada, não é? Que não é possível comparar, porque estamos a falar de coisas distintas. Os diretores de uma escola pública têm de gerir os recursos que lhe colocam lá. Que alguém, não é? Que com um algoritmo decide que o professor X vai ficar na escola Y e, portanto, e o diretor depois tem de gerir isto. A escola privada, apesar de tudo... Tem uma estabilidade. Tem alguma estabilidade, pode escolher os seus recursos. É óbvio que não pode gerir os recursos como muitas vezes se diz. Pois, porque aquele professor, no privado, eles escolhem os professores, mandam-nos embora, despedem. É importante lembrar a toda a gente que há uma lei laboral. Que há uma lei laboral e que os direitos dos professores são salvaguardados por toda a gente. E, portanto, agora, é óbvio que os professores num colégio privado, numa escola privada, apesar de tudo, não é? E um diretor não tem esta liberdade. Portanto, quando derem às escolas a liberdade efetiva, e eu julgo que se dependesse deste novo Ministro da Educação, provavelmente amanhã, num ano ou em 2, muita coisa mudaria nesse sentido, porque ele efetivamente é um homem que tem uma visão que defende a autonomia da escola. Pode ser que as circunstâncias atuais Pode pressionem. Ser. E essa é a minha esperança. Mas quando derem efetivamente liberdade à escola de construir o seu projeto educativo e depois liberdade às famílias de escolherem o seu projeto educativo, sem constrangimentos. Claro que há de haver sempre um constrangimento que é, eu só tenho 50 vagas, não posso meter 60. Sim, não é? E há sempre aquela questão das famílias, umas estarem mais bem informadas sobre Claro, determinados temas do que outros serem capazes de selecionar. Mas isso é um risco que acontece em qualquer situação. Mas quando as famílias puderem ter esta liberdade, aí sim nós podemos falar efetivamente numa escola ao serviço de todos. Porque eu tenho muitas dúvidas que neste momento a escola possa ser um efetivo elevador social. E eu estou à vontade, porque eu sou um exemplo acabado de que a escola pública, para mim, serviu como elevador social. Eu também sinto-me nessa... Eu vim de uma família muito humilde e pude, na escola pública, desenvolver competências, desenvolver o meu projeto de vida, estudar e ter uma vida, pelo menos profissional, relativamente de sucesso. Não é autoelogio. É exatamente dizer que a escola pública também serve de elevador social. Não. Agora, é preciso que este elevador social seja, de facto, aberto a muito mais pessoas. O meu problema em relação a isso é que eu também me sinto assim. E sei perfeitamente que, se calhar, 5 anos antes da minha geração, eu não teria... A escola foi se tornando cada vez mais inclusiva e isso foi avançando. Mas a verdade é que eu acho que beneficiei muito da multiplicidade de públicos que havia na escola pública, de outras famílias e de outros jovens, e isso trazia alguma massa crítica lá para dentro. Não sei se agora estamos a esvaziá-lo ou não. Vamos ver. Eu acho que a massa crítica está a ser esvaziada na sociedade em geral e, portanto, a escola acaba por refletir um bocadinho aquilo que é a sociedade. Infelizmente, julgo que sim. Dr. Vasco, muito obrigado pela sua simpatia, por nos ter recebido aqui tão bem. Eu é que agradeço. E por esta conversa. Agradeço muito. Sim. Sempre que queiram-se, bem-vindos. Muito obrigado.